Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, mexe com muita gente, a doença de Alzheimer. Sabe aquela ideia de que é só coisa da idade, parte de envelhecer? Então a gente vai fundo para entender o que é mito e o que é verdade. A ideia é esclarecer mesmo, diferenciar do envelhecimento normal, falar de prevenção e, claro, do impacto nas famílias. Oi, é isso mesmo. E essa confusão é bem comum, mas é importante desfazer, né? Alzheimer não é envelhecimento normal. Ponto. É uma doença, uma condição do cérebro com alterações bem específicas que o Alois Alzheimer descreveu lá atrás. Entender isso é o primeiro passo. Muda tudo na hora de buscar ajuda e cuidar. Certo. Doença, não idade chegando. Mas assim, na vida real, como é que a gente separa as coisas? Porque, né, todo mundo esquece onde botou a chave, o nome de alguém que não vê faz tempo. Isso é normal, certo? Qual é o limite? Quando que um esquecimento vira um sinal de alerta de verdade? Ótima pergunta. É que tá o pulo do gato, sabe? Esquecer uma coisa ou outra por distração, cansaço, acontece. O sinal de alerta do Alzheimer acende quando essa perda de memória, principalmente a memória para coisas recentes, começa a atrapalhar de verdade o dia a dia. A autonomia da pessoa. Não é só esquecer um nome uma vez, é esquecer direto o que acabou de ouvir e não conseguir lembrar depois, mesmo tentando. É começar a ter dificuldade com tarefas que antes eram automáticas, sabe? Cozinhar algo simples, usar o telefone, até jogar um jogo que sempre gostou. Entendi. Então, o X da questão é esse impacto na vida prática, na capacidade de se virar sozinho. E tem outros sinais, além dessa questão da memória e das tarefas do dia a dia? Tem sim, vários. A repetição é uma coisa muito comum. A pessoa faz a mesma pergunta várias vezes, conta a mesma história de novo, como se fosse a primeira vez, né? Uhum. Outra coisa é a desorientação. Se perder em lugares que conhece bem, não saber onde está, como chegou ali ou até que dia é hoje. Problemas com a linguagem também aparecem. Dificuldade para achar palavras simples, sabe? Ou trocar por outras que não tem nada a ver. Tipo, Sei lá, pedir pelo negócio de limpar a boca em vez de escova de dentes. A fala e a escrita ficam confusas e aquela coisa de guardar objetos em lugares bizarros, tipo o ferro de passar dentro da geladeira. Clássico. nossa, sim. Isso já mostra que não é um esquecimento qualquer, né? Vai muito além. E o comportamento da pessoa, a personalidade, também muda. Muda. E isso costuma ser bem impactante para a família. O julgamento da pessoa pode ficar comprometido, ela pode tomar decisões ruins com dinheiro, se vestir de forma totalmente inadequada para o clima. As mudanças de humor também são comuns. Do nada a pessoa fica irritada, ou muito desconfiada, medrosa, apática, ou então calma demais e de repente explode. E sim, a personalidade pode mudar bastante. Às vezes a família fala não parece mais a mesma pessoa. E tem a perda de iniciativa. A pessoa fica mais passiva, sem vontade de fazer coisas que antes adorava. É, fica bem claro que é um conjunto de coisas, né? Que vai muito além do ato ficando velho. Compromete a vida mesmo. Se alguém perceber esses sinais num familiar, num amigo, o recado é: procure um médico, sem adiar. Exatamente. E o interessante, sabe, é que apesar da idade ser o fator de risco mais conhecido, e esse a gente não muda, tem um monte de outros fatores que sim a gente pode mexer. A ciência está mostrando isso cada vez mais. Ah, isso é bom ouvir. Quais são esses fatores de risco que a gente pode, então, tentar controlar? O que está na nossa mão? Olha, muitos estão ligados ao nosso estilo de vida, à saúde geral mesmo. O sedentarismo, por exemplo. Ficar parado é ruim para o corpo todo e para o cérebro também, especialmente mais tarde na vida. Hipertensão, a pressão alta, se não for controlada, é outro fator importante. Mesma coisa para o diabetes tipo 2, se estiver descompensado. Colesterol alto também entra na lista. E a obesidade, principalmente aquela que aparece ali pela meia-idade, parece aumentar o risco. E aqueles hábitos que a gente sempre ouve falar: cigarro, alimentação. Fundamentais. Fumar é péssimo para tudo, né? Inclusive para o cérebro. E a alimentação? Nossa, super importante. Dietas muito baseadas em ultraprocessados, aqueles cheios de química, gordura ruim, açúcar, sal, e que perderam os nutrientes bons no caminho parecem ser prejudiciais. Outras coisas que contam.
ter estudado pouco, problemas de audição ou visão que não são corrigidos, depressão não tratada, até a poluição do ar que a gente respira. Nossa, é bastante coisa. Mas, por outro lado, isso mostra que tem muita janela para a gente agir, né? Para prevenir. Se a gente pode mudar esses riscos, a gente pode proteger nosso cérebro. Quais são as estratégias que funcionam mesmo? Exato, a prevenção é um caminho muito real. E as estratégias são, basicamente, aqueles hábitos saudáveis que fazem bem para tudo. Atividade física regular talvez seja uma das coisas mais poderosas. Não só para o coração, mas para o cérebro, direto. Melhora a circulação lá, talvez até fortaleça as conexões. Ajuda a criar o que a gente chama de reserva cognitiva, sabe? Uma capacidade extra do cérebro de lidar com problemas. Eu li algo sobre isso, que poucas horas por semana já fazem diferença. Não precisa virar atleta, então. De jeito nenhum. Caminhar, dançar, cuidar do jardim, nadar. O importante é fazer sempre. Achar algo que dê prazer. Alimentação é outro pilar. Dietas tipo a mediterrânea, sabe? Cheia de fruta, verdura, legume, grão integral, peixe, azeite. Isso tem mostrado muito benefício para o cérebro. E manter a cabeça ativa. Ler, aprender coisa nova, fazer palavra cruzada, jogar xadrez, conversar, sair com amigos, tudo isso estimula. E o controle daquelas doenças que você falou? Pressão alta, diabetes. Essencial. Controlar bem a pressão alta é crucial. Tem estudo mostrando que quem controla direito pode ter o risco de demência parecido com quem não tem pressão alta. Mesma coisa para o diabetes, para o colesterol, para a obesidade, tem que tratar direitinho. E claro, não fumar, cuidar para ouvir, enxergar bem, tratar depressão se aparecer. Ah, e a educação. Quanto mais a gente estuda ao longo da vida, mais protegido o cérebro parece ficar. É bom reforçar isso, são hábitos que protegem o cérebro, mas também o coração, o corpo inteiro. Prevenção completa, né? É. E aqueles suplementos que vendem por aí, tipo ômega 3, ginkgo biloba, prometendo turbinar a memória, funciona? Aí tem que ter muito cuidado. O marketing é forte, mas a ciência é séria. Olha, não tem prova forte de que esses suplementos evitem demência em quem não tem deficiência comprovada. As evidências são fracas ou simplesmente não existem. Entidades como a Academia Brasileira de Neurologia sempre alertam sobre isso. O caminho seguro mesmo é o estilo de vida saudável e controlar as doenças que a pessoa já tem. Entendido. Cautela com promessas fáceis. Agora, voltando um pouco para o diagnóstico. Quando os sinais aparecem, como é que se confirma? E por que é tão importante fazer isso logo? O diagnóstico cedo faz toda a diferença para o planejamento, sabe? E importante. Embora seja mais comum em idosos, pode acontecer antes dos 65, é o Alzheimer de início precoce. O processo para diagnosticar é cuidadoso. Não é um exame só que diz, é Alzheimer. É uma combinação. Inclui uma conversa detalhada com um médico especialista, que pode ser geriatra, neurologista, inclui testes para avaliar a memória, o raciocínio, a atenção. Testes neuropsicológicos, né? Isso, neuropsicológicos. E exames de imagem do cérebro, tipo ressonância, e exames de sangue também, para ter certeza que não é outra coisa causando os sintomas, como falta de vitamina, problema na tireoide. E por que a pressa? O que se ganha descobrindo cedo? Ganha-se tempo. Tempo para a pessoa ainda poder participar das decisões sobre o futuro dela, sobre os cuidados que ela quer ou não quer receber. Ganha-se tempo para a família se informar, buscar apoio, se preparar para o que vem pela frente. Permite começar tratamentos que, mesmo não curando, podem ajudar a controlar alguns sintomas por um tempo, manter a pessoa mais funcional e dar mais segurança para todo mundo. Faz todo sentido. Planejamento e qualidade de vida. E quando vem a confirmação? Imagina o impacto na família. Deve ser devastador, né? É muito pesado. A gente costuma dizer que o Alzheimer não é uma doença só da pessoa, é da família inteira. Conforme a doença avança, a pessoa vai perdendo a capacidade de fazer as coisas sozinha, tomar banho, se vestir, comer, tomar remédio, cuidar do dinheiro, e essa carga toda cai em cima dos familiares, geralmente um filho, o cônjuge, o cuidador principal. É uma jornada muito desgastante, física e emocionalmente. Lidar com as mudanças de comportamento, a perda da pessoa que você conhecia, é doloroso. Exaustão, isolamento, tristeza, sensação de não dar conta,
São sentimentos muito, muito comuns nesses cuidadores. Nossa, isso só reforça o quanto quem cuida precisa de ajuda também, né? De um suporte. E existem lugares para buscar essa ajuda. Existem, sim, e são fundamentais. Grupos de apoio, onde os cuidadores trocam experiências, desabafam, aprendem uns com os outros, são muito importantes. Muitos hospitais, centros de saúde têm programas específicos para famílias de pacientes com Alzheimer, com psicólogo, assistente social, terapeuta. Eles dão orientação, acolhimento, ensinam a lidar com as situações difíceis do dia a dia. Buscar essa rede é essencial. E isso nos leva direto para um ponto crítico: cuidar de quem cuida. Porque se o cuidador não aguenta, tudo desmorona, né? Resumiu isso muito bem em 5 pontos-chave para o cuidador se manter de pé. Primeiro, revezar. Não dá para uma pessoa só carregar tudo nas costas. Tem que dividir com outros parentes, amigos, ou se der, contratar alguém para ajudar. Segundo, cuidar da própria saúde. Não abandonar os próprios médicos, os exames. Se negligenciar é o primeiro passo para o esgotamento. Terceiro, sono. Parece óbvio, mas é crucial. Tentar garantir um mínimo de descanso para não pirar com o estresse, ansiedade. Descanso, algo que deve parecer artigo de luxo nessa rotina. Pois é, mas tem que ser uma meta. Buscar ativamente. Quarto ponto, socialização. Tentar guardar um tempinho, mesmo que pequeno, para ver amigos, fazer algo que gosta fora de casa, cuidar da espiritualidade, o que for importante para a pessoa. Não se isolar completamente. E o quinto, autocuidado. Manter alguma atividade que era prazerosa antes de ser cuidador. Um hobby, um café com uma amiga. Pequenas válvulas de escape. É aquela pergunta que não quer calar, né? Se o cuidador adoece, quem vai cuidar do paciente? Isso resume tudo. Cuidar de si para poder continuar cuidando do outro, com respeito, com afeto, como campanhas tipo o Setembro Lilás sempre lembram a gente. Bom, acho que deu pra gente clarear bastante coisa hoje, né? Ficou bem marcado que Alzheimer é doença, com causa no cérebro, não é simplesmente envelhecer. Vimos que tem sinais bem claros que afetam a vida da pessoa e que são diferentes de um esquecimento normal e que pedem atenção médica. A parte boa é que tem muito o que fazer para prevenir. Hábitos saudáveis, mexer o corpo, comer bem, usar a cabeça, controlar outras doenças fazem uma diferença enorme. E por fim, a gente viu o tamanho do impacto na família e como é vital, essencial cuidar de quem cuida. Exato. E para fechar, talvez deixar uma reflexão, né? A gente viu como muitos fatores de risco para Alzheimer, pressão alta, diabetes, sedentarismo, dieta ruim, são os mesmos de várias outras doenças crônicas. E tudo muito ligado ao nosso jeito de viver hoje. Será que a gente não devia começar a pensar na saúde do cérebro como parte indissociável da saúde do corpo todo? Se a gente encarar a prevenção assim, de um jeito mais completo, desde cedo, cuidando do corpo inteiro, talvez a gente consiga mudar o jogo contra as demências lá na frente. Fica aí a ideia para a gente pensar nessa conexão total.